Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é domingo, dia 3 de setembro e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais uma live falando de Deus, falando de vida plena, de riqueza, de sabedoria, prosperidade, ou seja, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então hoje é domingo, sejam todos bem-vindos, façam um excelente dia, façam um ótimo dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia é você. Então, se o seu dia for bom, parabéns, é você que está no controle da sua vida, parabéns, você está no caminho certo. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também. Lembre-se, você tem que assumir a responsabilidade sobre tudo que acontece na sua vida. Ninguém tem poder para fazer o seu dia ser bom ou ruim, a não ser você mesmo. Então, quem está fazendo o seu dia ser ruim é você. Beleza? Então vamos hoje para mais uma leitura. Vamos hoje fazer a leitura do capítulo 15 do livro de Gênesis, o livro da criação, onde Deus criou todas as coisas boas e maravilhosas, tudo que existe, a luz, separou as águas, criou os animais, criou os vegetais e criou também o homem, criou o ser humano, criou a humanidade, criou as pessoas. E a ordem de Deus foi bem clara: sede frutíferos, se multipliquem e povoem toda a terra. Então, nossa maior função aqui, nossa maior missão aqui na terra é povoar a terra, E a segunda missão é reinar, é governar sobre todos os animais dos mares, sobre todos os animais dos ares e sobre todos os animais da terra e subjugar a própria terra. Então você tem poder infinito, você tem poder poder para governar, para dominar, para controlar e para reinar sobre todos os seres que existem na terra. Então você tem poder infinito, mas você não aceita isso e não acredita nisso. Mas vamos lá, vamos hoje fazer a leitura do capítulo 15 do livro de Gênesis. Mas antes de começar aqui a nossa leitura, já vai deixando o seu like, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal para que este material possa chegar a mais e mais pessoas. É de graça, você não tem que pagar nada. Basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, seja no seu notebook, no seu tablet ou no seu computador, de onde você esteja assistindo a este vídeo, a esta live. Então, faça você um excelente dia e vamos lá, se inscreva aqui no nosso canal. Vamos fazer a leitura hoje do capítulo 15 do livro de Gênesis. Então vamos para isso, pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, o Manual de Instruções para a Vida, o livro da vida, tudo que você quer saber, todas as perguntas, todas as respostas, você vai encontrar aqui na Bíblia Sagrada. O livro, a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus vivo, nossa Bíblia Sagrada. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, não estamos aqui para debater, para discutir, para se desfazer, para questionar a religião, nem a crença de ninguém. Estamos aqui apenas para trazer uma palavra de motivação, de vida plena, de sabedoria, de riqueza e prosperidade. Caso você não saiba, a Bíblia é o maior livro de sabedoria e de riqueza que existe, além de ser o nosso manual de instruções, o nosso livro para a vida. Perfeito? Então vamos lá, vamos abrir aqui no livro de Gênesis. Para você que ainda não conhece a Bíblia é formada por 66 livros, 66 livros. São 66 livros que formam a Bíblia. A Bíblia tem mais de 1189, são 1189
capítulos, 31.200 versículos, 31.200 versículos. Bora lá então, vamos começar aqui a leitura do capítulo 15 do livro de Gênesis, mais um livro de muita sabedoria, de muita riqueza, este livro traz muitos sinais de riqueza que você pode estar utilizando para a sua vida. Riqueza, e quando me refiro a riqueza, riqueza não é apenas dinheiro, dinheiro apenas faz parte da riqueza. Riqueza é ter vida plena, é ter vida com saúde, é ter vida com alegria, é ter vida com amor, ou seja, é todas as coisas boas que Deus fez para você. Você não precisa ter essa vida de amargura, de dor, de sofrimento, de escassez. Tudo já foi resolvido, tudo já foi criado e feito por Deus para você. Apenas você não está acessando a riqueza e a sabedoria que existe dentro de você. Aconselho você então ler a nossa Bíblia Sagrada, que lá você vai encontrar conhecimento, sabedoria e todas as informações que você precisa para ter uma vida plena, com saúde, com alegria, com riqueza, com prosperidade, com abundância, com muito amor. Perfeito? Então, é um conselho que eu dou. Leia a nossa Bíblia Sagrada. Então, vamos lá. Estamos aqui no capítulo 15 e nos últimos capítulos nós tivemos conhecimento um pouco da história de Abraão. E aqui no capítulo 15 vamos continuar então com Abraão e as conversas que Abraão tinha diretamente com Deus, falava diretamente, face a face com Deus. Então, capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. Então, depois de todas as coisas que já haviam acontecido com Abraão. Então, Abraão, para quem não sabe, é filho de Terá, e Abraão tinha mais dois irmãos. E os irmãos de Abraão eram, deixa eu ver aqui, os irmãos de Abraão, né? Então, Abraão tinha seus irmãos. E os irmãos de Abraão eram Naor. Não, os irmãos de Abraão eram Então, os irmãos de Abraão era filho de Terá, que viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Então, os irmãos de Abraão eram Naor e Harã. E estes viviam na terra de Uz. E eles tinham arrendado esta terra. E trabalharam a terra. Era uma terra improdutiva, eles trabalharam a terra e fez a terra produzir. Porém, o rei daquela cidade, ele cada vez que o povo de Abraão, que a família de Abraão produzia, mais ele cobrava mais imposto, cobrava mais taxas sobre o arrendamento da terra. Então, Abraão ele estava muito insatisfeito com aquela situação, com aquele local, ele não aguentava mais aquela exploração. Então Deus, numa visão, chegou para ele e disse para ele, em um sonho, disse para Abraão, se afaste desse seu ambiente, se afaste da sua parentela, que eu te darei uma nova terra, um novo lugar, onde você vai plantar, você vai prosperar, e você vai prosperar. Então Abraão reuniu a família, sua esposa Sarai, e se afastou daquele lugar. E Abraão peregrinou, né, em direção de uma nova terra. E com ele também foi o seu sobrinho, filho de Harã. O filho de Harã também foi com ele, Ló. Ló também partiu com ele em busca de uma nova terra, de uma nova vida, pois
aquele local já não era mais agradável, já não agradava mais a Abraão. Então ele partiu e como aconteceu, como teve muita fome, muita miséria, muita escassez naquela época, Abraão foi obrigado a se dirigir até o Egito, pois era o único lugar onde tinha comida em abundância, onde tinha comida em abundância para alimentar o povo, a família de Abraão. Então Abraão se dirigiu até o Egito. Lá chegando no Egito, né, sua esposa Sarai, ela foi cobiçada e acabou sendo levada até a presença do faraó. E o faraó dormiu com Sarai, ele dormiu com Sarai e Abraão se apresentou como sendo irmão de Sarai, não esposo, pois se ele tivesse apresentado como esposo, certamente ele iria ser morto. Certamente os soldados do faraó, as pessoas daquele reino, ou seja, as pessoas do Egito, iriam matar Abraão para tomar sua esposa, pois Sarai era muito formosa, ela era muito bonita e era muito cobiçada. Então acabou que Abraão, para não ser morto, apresentou Sarai como sendo sua irmã. E ela concordou com essa história, né? E acabou que Abraão recebeu, né, recebeu o dote pelo faraó, pelo rei do Egito, desposar da sua mulher. Então ele recebeu rebanho de bois, de cabras, de carneiros, recebeu também muitos servos. E depois que Deus, vendo aquela situação, ele atormentou a cabeça do faraó e jogou muitas pragas sobre a casa do faraó. O faraó devolveu a esposa de Abraão, Sarai, para Abraão e mandou ele sair do Egito. Olha, saia com todos os seus bens, com tudo que você ganhou, suma daqui. Suma daqui porque você mentiu para mim. Ela não é sua irmã, ela é sua esposa. E por isso Deus está me castigando, Deus está me atormentando. Então Abraão saiu e voltou para Manrê, que era uma planície na terra de Canaã. Então ele voltou para Manrê, lá já existiam outros povos, os cananeus já habitavam ali. Então ele voltou para Manrê juntamente com Ló, e ambos se tornaram pessoas ricas, pessoas prósperas. Ambos aumentaram suas riquezas, todo o ouro, toda a prata, todos os rebanhos, todos os servos, ambos aumentaram suas riquezas, até que chegou um dia que os dois tiveram que se separar, pois já começaram a acontecer os atritos, as duas tribos, no caso a tribo de Abraão, a família de Abraão e o povo de Abraão, juntamente com a família de Ló e o povo de Ló, começaram os atritos. Então os dois tiveram que se separar, né? Onde que um falou para o outro: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas não podemos mais ficar juntos, não temos mais como ficar juntos. Não temos mais como ficar juntos. Então se separaram. E Ló partiu para a terra de Sodoma e Gomorra, em direção a Sodoma e Gomorra. E naquela época houve guerra, né, onde quatro reis se juntaram para disputar, né, os bens, né, para guerrear contra os outros. Então aqueles reis se juntaram e guerrearam entre eles lá, e acabou que eles capturaram e fizeram cativo Ló. Ou seja, os reis que ganharam a guerra tomaram todos os bens daquele povo, né, e levaram Ló cativo. Abraão sabendo da situação do seu sobrinho, ele juntou o seu exército, que tinha 318 soldados, e eram soldados já treinados, era verdadeiramente um grande exército para a época, né? 318 soldados treinados, bem tratados, bem alimentados. Então eles foram lá, derrotaram os reis e libertaram Ló. Libertando Ló, né, o rei de Sodoma pediu para que Abraão levasse todos os bens, mas deixasse as pessoas. Olha, eu não me importo com os bens, não me importo com as riquezas, mas deixa as pessoas aqui. E Abraão respondeu para ele: olha, eu não quero
que ninguém diga que eu fiquei rico porque você me ajudou. Não, fique com tudo. Pode ficar com as pessoas, pode ficar com seus familiares, com todas as pessoas, com todos os seus bens. De você eu não quero nem uma sandália velha. Eu não quero nenhuma sandália velha de você, eu não quero absolutamente nada. E assim foi feito. Abraão libertou Ló e voltou para a sua terra, voltou para a sua terra. E é nessa época que Abraão se encontra com um personagem que é muito enigmático, é muito misterioso, chamado Melquisedeque. Melquisedeque, ele era o sacerdote direto de Deus. Então Abraão ofereceu para Melquisedeque o dízimo de todas as riquezas que ele havia conquistado. Então ele deu para Melquisedeque todas as riquezas que ele havia conquistado, 10%, dízimo de 10% de tudo que ele havia conquistado, sem questionar, sem nada, apenas ele deu os 10%, perfeito? Para Melquisedeque, porque Melquisedeque era o sacerdote direto de Deus. Então, Abraão diz, disse para não quero, eu não quero nem a correia, nem a correia, nem a correia de uma sandália. De uma sandália, ele falou para o rei de Sodoma, para o rei do Sodoma, eu não quero nada teu. Então tudo isso aconteceu na vida de Abraão e agora no capítulo 15, né, continua a história, né, depois dessas coisas, a palavra de Deus. Então, depois de tudo isso, que Abraão saiu lá se afastou da sua parentela, se afastou do ambiente onde ele vivia, onde ele estava totalmente descontente, pagando muito imposto, pagando muita taxa de arrendamento de terra. Então, Abraão se encontra novamente. Então Abraão, acontece tudo isso com Abraão, Abraão se afasta, vai para um novo caminho, vai para um novo lugar. Infelizmente nesse novo lugar ele passa por uma seca terrível, onde muita gente morre de fome. Ele é obrigado a ir até o Egito. Ele vai até o Egito, acontece lá tudo o que aconteceu com Sarai. Perfeito, ele volta novamente para a planície de Manre, né? E lá ele com Ló, que os dois já eram ricos, prósperos demais, então já tava começando a acontecer as brigas, as mortes entre as duas famílias. Então ele se afasta, um vai para Sodoma, o outro fica ali naquele lugar. E depois tem essa guerra, Abraão vai lá, vence a batalha, resgata Ló, paga o dízimo para Melquisedeque, que é um personagem aqui enigmático e misterioso da nossa Bíblia aqui, e depois novamente ele começa a falar com Deus, depois de tudo isso. Versículo 2, e Abraão Abraão conversando, falando com Deus, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco. Então, Abraão falando com Deus aqui, Deus, o que me darás? Pois eu não tenho filhos, não me deste nenhum filho, a minha semente não germinou, o que me darás? Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco. Versículo 3, e Abraão disse, eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. Então Abraão diz a Deus, eis que não me destes filhos, sementes, né? Eis que não me destes semente, eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. Ou seja, o seu mordomo iria ficar como herdeiro dele, pois Abraão não tinha filho nenhum e o mais próximo dele era Eliezer, o seu mordomo. Eliezer, o seu mordomo, que era o que iria herdar tudo que Abraão tinha. Versículo 4, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será o seu herdeiro. Então, Abraão questiona a Deus aqui e diz, quem vai ser meu herdeiro? Meu herdeiro vai ser o meu mordomo? Vai ser o Eliezer, que nasceu na minha casa? E hoje é meu mordomo?
Ele que vai ser meu mordomo, e eu não tenho filho nenhum, não me deste nenhum filho, a minha semente não germinou. Então, o que me dará, Senhor, se eu não tenho filho nenhum para herdar toda a minha riqueza? Aí Deus responde aqui para ele: este não será o teu herdeiro, ou seja, Eliezer não será o seu herdeiro, o seu mordomo não será seu herdeiro. Mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. Mas sim, você vai ter filhos. E ele trouxe para fora. Então, Deus, trouxe Abraão para fora. Versículo 5 agora. Ele o trouxe para fora e disse, Deus falando com Abraão, olha agora para o céu e conta as estrelas se tu fores capaz de contá-las. Ele disse, assim será a tua semente, assim será os teus filhos. Você terá tantos filhos que é maior do que o número de estrelas que existem no céu. Então olha agora para o céu e conta as estrelas se tu fores capaz de contá-las. Ele disse, assim será a tua semente, assim será a tua semente. Versículo 6. E ele creu no Senhor, ou seja, Abraão acreditou no Senhor. Ele atribuiu isto por justiça. E ele creu no Senhor, ou seja, Abraão acreditou na palavra de Deus. Ele lhe atribuiu isto por justiça. Versículo 7. Ele disse, eu sou o Senhor que te trouxe de Ur do Caldeus, lá onde Abraão estava sendo explorado. Abraão, quanto mais prosperava, mais imposto tinha que pagar. Toda aquela terra improdutiva que a família de Abraão arrendou, seu pai Terã arrendou, ele era totalmente desgostoso com aquela situação, pois quanto mais a família dele produzia, mais o rei exigia de imposto. Ele disse, eu sou o Senhor que te trouxe de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra, para herdá-la. Versículo 8, ele disse, Senhor, como eu saberei que hei de herdá-la? Então, aqui Abraão pergunta para Deus, como eu vou saber que hei de herdá-la? Versículo 9, ele disse, toma para mim uma novilha, Deus falando, toma para mim uma novilha de 3 anos de idade, e uma cabra de 3 anos de idade, e um carneiro de 3 anos de idade, e uma rola e uma pombinha. Então Deus pede para que Abraão traga para ele uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos de idade, e uma rola e uma pombinha. Então Abraão fica incumbido de pegar esses animais e levar até a Deus. Versículo 10, e tomou para ele todos estes e os dividiu ao meio, e colocou cada parte na frente da outra, mas as aves ele não dividiu. Então Abraão, atendendo ao pedido de Deus, pegou os 3 animais, a novilha, a cabra e o carneiro, pegou os 3 animais e dividiu-os ao meio, menos as aves, menos a rolinha e o pombinho, menos a rolinha e o pombinho. Versículo 11, e quando as aves desciam sobre as carcaças, Abraão as expulsava, as enxotava. Versículo 12, e quando o sol estava se pondo, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. Então, quando o sol estava se pondo, um grande sono caiu sobre Abraão, e ele teve um sonho. Um horror de grande escuridão caiu sobre ele. Versículo 13, e ele disse a Abraão, Deus falando com Abraão. Então Deus disse a Abraão, saibas com certeza que tua semente será estrangeira na terra que não é sua. E os servirão, e eles os afligirão por 400 anos. Então é Deus falando aqui, a sua descendência, seus descendentes irão para uma terra estrangeira. E lá eles serão escravizados, e serão humilhados, e serão mortos, massacrados por 400 anos. Sua descendência, seus filhos, cairão na escravidão, irão para uma terra estrangeira em primeiro momento. Todo o povo ali
todo o povo ali de José do Egito, todo o povo ali de Israel, ele foi bem tratado. Aquele primeiro rei tratou eles muito bem, os tratou muito bem, mas depois, com a mudança dos reinos, com a mudança de reis, né, eles foram escravizados por 400 anos. Versículo 14: E também a essa nação a quem eles servirão eu julgarei, e depois eles sairão com grandes posses. Então, o povo de Israel, eles foram escravizados por mais de 400 anos no Egito. Mas depois Deus também julgou aquela nação e fez com que o povo de Israel saísse de lá com grandes riquezas, com grandes posses. Versículo 15: E tu irás para os teus pais em paz, tu serás sepultado em boa velhice. Então depois, né? Depois tu irás para teus pais em paz, e tu serás sepultado em boa velhice. Versículo 16: Mas na quarta geração eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Então, depois de 400 anos da quarta geração, eles virão para cá novamente, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Versículo 17: E aconteceu que quando o sol se pôs e ficou escuro, eis que um forno de fumaça e uma lâmpada acesa passaram entre aqueles pedaços. Passaram entre aqueles pedaços. Versículo 18: No mesmo dia o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo... Então Deus chega aqui e fala com Abraão e faz um pacto com ele. A tua semente eu dei esta terra, do rio do Egito até o grande rio do Eufrates. Então Deus deu para Abraão, para a semente de Abraão, para os descendentes de Abraão, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, que fica na Macedônia, onde hoje nós conhecemos como Iraque. O Iraque, né? Hoje a Macedônia é o Iraque. Então, do rio do Egito, lá do Nilo, até o rio Eufrates, a ti e a tua descendência eu te darei toda esta terra. Versículo 18. Agora no versículo 19. Os queneus e os quenezeus e os cadimoneus. Versículo 20. E os heteus e os ferezeus e os refaíns e os morreus. Versículo 21 agora, o último versículo do nosso capítulo 15. Do capítulo 15. Então, o que dá a entender aqui no capítulo 18. No mesmo dia o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo, a tua semente eu dei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Ou seja, lá do rio Nilo, do rio do Egito, até o rio Eufrates, ou seja, da margem do Nilo, que fica no Egito, até o rio Eufrates, eu darei toda essa terra para você. Os queneus e os quenezeus, e os cadimoneus, e os heteus, e os ferezeus, e os refaíns, e os amorreus, e os cananeus, e os girgazeus, e os jebuseus. Então, Deus está dizendo aqui que ele vai dar toda essa terra para os descendentes de Abraão, para a semente de Abraão, para as novas gerações de Abraão. Então, só lembrando que todas as coisas que aconteceram com Abraão, até fazer ele chegar a esse ponto de Deus falar com ele e dizer para ele, olha, você hoje não tem nenhuma semente, você não tem nenhuma semente, você não tem nenhum filho, mas não se preocupe, eu te darei muitos filhos, e vocês possuirão toda a terra e povoarão toda a terra, desde a margem do Nilo até o rio Eufrates, lá na Macedônia, lá no Egito. Toda essa terra aqui será
será de sua descendência, mas também será para os queneus, os quenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaíns, os amorreus e os cananeus, e os girgazeus e os jebuseus, ou seja, todos aqueles povos que já habitavam aquela terra, Então, sua descendência, seus descendentes irão conviver com todas essas pessoas, com todos esses reinos pacificamente. Então, tudo aqui será de vocês. Vocês já habitam essa terra, então tudo aqui já será de vocês. Então foi isso. Esta foi a leitura do capítulo 15 do livro de Gênesis, mais uma leitura de muita sabedoria, de muito conhecimento, de muita riqueza, de muita prosperidade. Para você que nos acompanhou aí na nossa live, no nosso vídeo por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas para você também que ficou do começo até o fim aqui da nossa live, do nosso vídeo, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente, faça você um ótimo dia, faça você um excelente dia, que Deus abençoe, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.